que no caso de nomenclaturas de alcenos com isomeria cis e trans, certo? Gente, quando a gente fala em isomeria, né, isomeria cis e trans, estou falando de isomeria espacial geométrica, né, ou até pode ser chamado de estereoisomeria, e ela ocorre quando temos dois compostos com a mesma fórmula molecular, mas eles se diferenciam pelo arranjo espacial dos átomos. Então, professora, para que a gente vai estudar isomeria cis e trans em nomenclatura? Porque a gente precisa, né, adicionar esses termozinhos cis e trans, né, essas denominações cis e trans aos compostos. Mas por que a gente precisa adicionar? Porque isômeros cis e trans geram compostos diferentes. São compostos diferentes com propriedades químicas e físicas diferentes, certo? Diferentemente de compostos saturados, ok? Aqui no caso, vai existir isomeria porque nós temos um alceno, que tem uma ligação dupla. Quando nós temos também compostos cíclicos, também gera isomeria cis e trans. Então, a gente vai ter isomeria cis e trans em compostos cíclicos e em compostos insaturados, certo? Vou mostrar para vocês. Gente, entrando aqui de novo, vou mostrar para vocês os modelinhos, certo? Espero que dê para visualizar aí no vídeo, né? O vídeo é pequeno e tudo. Mas aqui no caso, gente, ó, eu tenho, observem, eu tenho o composto, isso daqui, ó, essas bolinhas pretinhas, elas representam o carbono, certo? Essas bolinhas brancas, elas representam o hidrogênio, e aqui eu coloquei esses átomos em verde para representar um outro elemento, que pode ser qualquer outro, aqui no caso pode ser um halogênio, um cloro, certo? Então, aqui no caso eu teria 2 dicloroetano. Observe que essa ligação que liga os dois carbonos, gente, olha, essa ligação é uma ligação simples, uma ligação do tipo sigma. E essa ligação, ó, ela é passível de rotação. Eu consigo girar, certo? Ó, os átomos do outro lado, os átomos que estão ligados no outro carbono. Eu consigo fazer esse movimento de rotação na ligação simples, certo? Então, no momento, se eu colocar aqui um modelinho de frente para vocês, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas observem aqui, ó. Eu tenho 2 carbonos e 2 cloros para cima, certo? No momento que eu giro aqui, gente, ó, certo? O que é que eu adquiri? Uma isomeria ou uma conformação? Uma conformação, não é? Eu não adquiri um novo isômero, certo? Eu adquiri uma nova conformação. Qualquer rotação resultante, ó, qualquer arranjo 3D resultante da rotação de uma ligação simples, eu gero a conformação, certo? E esse vai ser o nosso estudo do próximo capítulo. No caso das ligações duplas, quando eu tenho uma ligação dupla, observem aqui o modelinho 3D dele, certo? Eu tenho 2 átomos de carbono, os 2 hidrogênios, certo? E aqui os 2 átomos de cloro. Eu tenho agora 2 dicloroeteno, certo? Observem aqui, gente, agora eu tenho uma ligação dupla. Olha, aqui a ligação dupla. Essa ligação dupla não permite, ó, rotação, certo? Então, como ela não permite rotação, ó, eu não consigo ter eu não consigo ter substituintes em lados opostos sendo a mesma molécula, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou gerar moléculas diferentes, que são chamados isômeros, né? Então, quando eu tenho, ó, aqui no caso, os branquinhos, de novo, o hidrogênio e os verdinhos, o cloro. Então, quando eu tenho, né, os 2 átomos, ó, quando eu tenho os 2 átomos de hidrogênio, um átomo de hidrogênio ligado ao carbono 1, e esse outro átomo de hidrogênio ligado ao carbono 2, quando esses átomos de hidrogênio eles estão em posição oposta, são chamados de trans. Quando eu tenho esses 2 átomos de hidrogênio
do mesmo lado do plano, né? Como eu fiz aqui agora, ó. Certo? Eu tenho isomeria cis. Observe, gente, que para eu formar o isômero cis, eu tive que, ó, desconectar o átomo. Eu não consigo fazer isso girando. Eu tenho que desconectar o átomo. Então, eu formo duas moléculas diferentes. Elas são diferentes, elas têm propriedades diferentes. Certo? Entenderam? Então, para eu ter isomeria, cada carbono precisa ter ligantes diferentes. Se eu tiver 2 hidrogênios aqui no mesmo carbono, não tem isomeria cis e trans. Então, eu preciso ter dois ligantes diferentes aqui, 2 ligantes diferentes aqui, só que esses dois ligantes vai ser igual a esses 2 ligantes, certo? Ela tem a mesma fórmula molecular. Então, os ligantes daqui são iguais a esse. A diferença vai ser o quê? No arranjo espacial. Certo? Então, quando os ligantes aqui, os hidrogênios, eles estão do lados opostos, trans. Do mesmo lado, cis. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, eu trouxe o exemplo, né, desse composto, onde ele tem, ó, 4 átomos de carbono, certo? Então, aqui no carbono, aqui é o carbono 1, 2, 3 e 4. Então, no carbono 2 eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho um grupo metila. No carbono 3 eu tenho também um hidrogênio e também tenho um grupo metila, certo? Como os hidrogênios estão do mesmo lado, a gente diz que ele é o isômero cis, certo? Então, aqui cis, então essa denominação cis precisa ser acrescentada. Então, nos exercícios da gente, vai existir questões sobre isso, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, cis, eu vou ter que ter essa denominação cis, 4 átomos de carbono, but. Na posição 2 eu tenho uma dupla, então vem o número 2. E como é um alceno, vem o infixo N. E como é o hidrocarboneto, O, né? Nesse segundo caso aqui, eu tenho os hidrogênios do lado oposto, né? Então, vai ser o trans, mesma coisa, trans, but, 2N, certo? Nessa figurinha de baixo, eu mostro o quê? Que eu tenho, né, isômeros cis e trans não são possíveis, nesse exemplo, para esta substância, porque 2 substituintes no mesmo carbono são iguais, é o que eu já falei, né? Então, nesse carbono aqui, ó, ele tem 2 hidrogênios, então tem o mesmo ligante, então não vai existir isomeria cis e trans. Para existir, eu vou ter que ter carbono com 2 ligantes diferentes, e esses 2 ligantes têm que ser o mesmo desse daqui, porque eles possuem a mesma fórmula molecular, ok? Então, vamos lá. Seguindo, né? E no caso da isomeria E e Z, professora, quando é que vai existir, né? Então, a isomeria E e Z, gente, ela acontece também em alcenos. Alcenos e ciclos. Quando eu tenho mais do que 2 substituintes diferentes, mais do que 2 ligantes, certo? Como a gente vai priorizar esses ligantes? Através do número atômico dos átomos ligados diretamente ao carbono da dupla. Então, nesse regra 1 diz, considere o número atômico dos átomos ligados diretamente a um carbono do tipo sp2, certo? Então, aqui eu tenho nesse primeiro exemplo 2 carbonos com a dupla ligação. Em cima eu tenho bromo de um lado, para o outro lado eu tenho cloro, para baixo eu tenho hidrogênio e para o outro lado eu tenho um grupo metila. Então, aqui, ó, nesse carbono eu tenho bromo, hidrogênio, aqui cloro e metila. Então, aqui no caso eu tenho mais do que 2 substituintes diferentes, certo? Eu tenho 4 substituintes diferentes. Então, aqui não entra cis e trans, entra a isomeria E e Z, certo? Como é que a gente vai... como eu já falei, a gente vai escolher por ordem de prioridade através do número atômico. Então, qual maior o número atômico? Quanto maior o número atômico, maior vai ser a prioridade. Então, aqui no caso eu tenho
Para esse carbono, para o carbono 1, eu tenho bromo e hidrogênio. Então, entre bromo e hidrogênio, quem tem maior prioridade em número atômico é o bromo. Então, o bromo vai ter prioridade 1. No segundo carbono, tem o cloro e carbono, certo? Então, aqui, quem vai ter a maior prioridade em termos de número atômico vai ser o átomo de cloro. Então, como os elementos de maior prioridade se encontram do mesmo lado, eu digo que eles são Z, tem a isomeria Z, certo? Nesse outro exemplo, né, eu tenho o bromo, é a mesma estrutura, só que o bromo agora está em posição oposta ao cloro. Então, observe que os elementos de maior prioridade estão de lados opostos, ok? Então, agora, nesse exato momento, eu vou ter o isômero né, como se fosse trans. Imagine que o E é o ET, que é como se fosse trans, lados opostos, certo? Regra 2, se houver um empate, considere os átomos ligados aos átomos empatados, né? Então, aqui nesse outro exemplo aqui de baixo, eu tenho, ó, a dupla ligação. Nesse primeiro carbono, eu tenho ligado diretamente a ele um carbono, certo? E para baixo eu tenho um cloro. Então, o cloro vai ter um número atômico maior que o carbono, então ele é prioridade para baixo. Nesse outro carbono, eu tenho ligado diretamente a ele um carbono, e para cima eu tenho um outro carbono, então empatou. Tem um carbono para cima, carbono para baixo. Então, eu tenho que ver quem que vem depois. Então, o que é que vem depois desse carbono? Um outro carbono. Nesse daqui vem um oxigênio. O oxigênio tem numeração, ou número atômico maior do que o carbono. Então, a prioridade vai ser para baixo. Então, os elementos de mesma prioridade estão do mesmo lado, então isômero Z. Em caso eles estejam lados opostos, isômero E. Então, nesse exemplo aqui, gente, ó, eu tenho carbono, eu tenho aqui, ó, carbono, dupla carbono. Nesse primeiro carbono eu tenho um flúor e um hidrogênio, são diferentes. Nesse outro carbono eu tenho um cloro e eu tenho um iodo, que também são diferentes. Se a gente for avaliar o número atômico deles, esse carbono, ele tem, esse flúor, ele tem um número atômico maior do que o hidrogênio, então ele tem prioridade maior. E nesse outro carbono tem o cloro e iodo. Então, se você for lá a tabela periódica, o número atômico do iodo, ele é maior que o do cloro. Então, aqui, ó, observem que eles estão de lados opostos. Então, ele tem isomeria E, né? Opostas, trans, E. Então, aqui no caso, eu teria, ó, como nomenclatura desse composto, o E, que vem na frente do nome, certo? Tracinho, ó, um cloro. A numeração começa por esse lado, carbono 1, carbono 2, porque aqui eu tenho dois grupos substituintes, certo? Então, é um cloro. Na posição 2 eu tenho um flúor, tracinho iodo, um iodo, tracinho iodo, Et, porque tem dois átomos de carbono, ligação dupla, ó. Então, é um cloro, 2 flúor, 1 iodo, eteno, ok? Nomenclatura de compostos saturados do tipo alcinos, né? Então, aqui o alcino segue as mesmas regras dos alcenos, né? E ele é formado a partir do alcano correspondente, substituindo o sufixo ano por ino, diino, triino, quando eu tenho mais de que uma tripla ligação, certo? Então, aqui eu trouxe esse exemplo, né? Então, assim, é importante lembrar para vocês que toda vez que eu tiver duplas ligações, eu preciso identificar a isomeria, cis e trans ou EZ, certo? A gente vai ver alguns exemplos mais na frente. Então, aqui, alcino. Então, aqui, quando as regras do alceno servem para o alcino. Então, aqui no caso, eu tenho uma tripla ligação nessa extremidade. Então, a cadeia principal ela vai ser numerada a partir da insaturação. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ela subiu para cá, né? Porque essa cadeia aqui é maior do que a de baixo. Ok? Então, aqui eu tenho, ó, 5 átomos de carbono pente, né? Então, tenho, ó, prefixo pente.
Eu tenho um grupo substituinte na posição 3, então começa com um substituinte, então 3-metil-pente. Na posição 1, eu tenho uma tripla, que o infixo é in, e como é um hidrocarboneto, ó, 3-metil-pente-1-ino. Nesse outro exemplo, eu tenho uma cadeia maior, né, onde ela tem diversas insaturações, diversas triplas ligações. Então, aqui no caso, ó, a molécula foi numerada e nós temos aqui 13 átomos de carbono. Então, na posição 9, eu tenho como substituinte o metil. Na posição 10, eu tenho como substituinte o etil, certo? Então, por ordem alfabética, né, a gente começa a colocar os nomes dos substituintes. Então, aqui na posição 10, etil, o E vem antes do M. 9, metil, certo? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, como já foi contabilizado, tem 13 átomos de carbono. 13 átomos de carbono, o prefixo é trideca, certo? Trideca. E aqui nesse momento eu vou colocar agora a numeração das triplas ligações. Então, aqui 1, 4, 7, 12. Então, 1,4,7,12, como são 4 tetra, como é ligação tripla, in, sufixo O. Então, 10 etil, 9 metil, trideca, 1, 4, 7, 12 tetraíno. Ok? Então, seguindo. No caso de nomenclaturas de eninos, quando é que nós vamos ter eninos? Quando tiver duplas e triplas na mesma molécula, certo, gente? Isso é importante porque vai existir muitos casos que eu vou ter ligações duplas e ligações triplas na mesma molécula, ok? Então, aqui, hidrocarbonetos abertos não ramificados que apresentam ligações duplas e triplas são nomeados por seu alcanos correspondente, substituindo o sufixo ano por enino, dienino, trienino. Então, a numeração da cadeia ela é feita de acordo com os números atribuídos às ligações múltiplas, sejam os menores possíveis. Então, aqui no caso eu tenho esse exemplo, tá um pouco apagado, mas dá para vocês visualizarem. Nessa extremidade, gente, eu tenho uma tripla. Na outra extremidade, eu tenho um carbono saturado, sp3. Então, a numeração, ela vai começar, né, pelo lado mais próximo à insaturação. Não importa ela se é uma dupla ou se ela é uma tripla, certo? Então, aqui eu tenho uma tripla, então a numeração começa por aqui. Então, aqui a numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, aqui, observe, gente, ó, que apareceu as isomerias, 4E, 6E. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho duas duplas ligações. A isomeria só aparece para as duplas do ciclo, certo? Então, aqui no caso, o primeiro passo vai ser denominar justamente essa isomeria. Se ela é cis e trans, se ela é ou zi. Né? Então, aqui no caso, ó, observe, gente, como não é tão difícil. Então, aqui, ó, nesse carbono 4 e 5, se vocês observarem, está omitido aqui o hidrogênio, que estaria para cima. E no carbono 5 está omitido para baixo um hidrogênio, né? Então, os hidrogênios estão dos lados opostos. Então, ele é E, né? Então, na posição 4, eu tenho um isômero E. A outra dupla está na posição 6 e 7. Aqui no carbono 6 está omitido um hidrogênio para cima. E no 7, omitido um hidrogênio para baixo. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um outro isômero do tipo E, que é o oposto, certo? Na posição 6. Então, entre parênteses, eu coloco aí 4E,6E. Venho agora, não tem grupo substituinte, então venho agora com o nome a quantidade de carbonos. Eu tenho 8 carbonos, então octa. Então, na posição 4 e na posição 6, eu tenho duas duplas, então fica 4,6 de dieno. Na posição 1, eu tenho uma tripla, então fica 1 ino, hidrocarboneto.
A cadeia principal de um alcino ramificado, ele é sempre aquela com o maior número de carbonos que contém o maior número de insaturações, certo? Então, nesse caso aqui também, gente, ó, eu tenho aqui várias duplas ligações, né? Eu tenho 3 duplas ligações e tenho uma cadeia aqui, ó, com tripla ligação. Então, a cadeia maior é a cadeia que contém as 2 duplas e a tripla ligação, certo? Então, aí no caso, ó, eu tenho o carbono 1 na extremidade, né? Nessa extremidade esquerda eu tenho uma dupla e na extremidade direita eu tenho uma tripla. Observem que a numeração começou, né, pelo lado da extremidade, onde tem a dupla, certo? Então, bora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 carbonos, certo? Na posição 1 eu tenho uma dupla, na posição 4 eu tenho uma outra dupla. E no carbono 5 eu tenho um grupo substituinte, que é chamado vinil, substituinte vinil, certo? Então, na posição 1, observe, gente, eu tenho no carbono, como ele é de extremidade, eu tenho aqui omitido 2 átomos de hidrogênio. E no carbono 2 eu tenho apenas um átomo de hidrogênio. Aí vocês poderiam me perguntar, professora, não está representando isomeria aqui, só está representando isomeria no 4, na dupla do 4. Por quê? E aí, gente, era uma pergunta para fazer para vocês na sala de aula, né? Pois é, por que no carbono 1 nós não temos isomeria? Se tem uma dupla, aí vocês têm o quê? Que lembrar que para ter isomeria EO-Z, o cis e trans, eu preciso ter ligantes diferentes em cada carbono. E nesse carbono aqui da extremidade eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eles não sofrem nenhum tipo de isomeria, certo? Por isso que não tem aqui. Então, aqui no carbono 4, eu tenho, ó, se a gente observar o carbono 4, eu tenho para o lado esquerdo, eu tenho uma extremidade grande, certo? Que vai ter maior prioridade. Para a direita, o ligante de hidrogênio que está omitido tem a menor prioridade. Então, para o carbono 4, a maior prioridade está para o lado da cadeia